Quero falar com vocês hoje uma questão sobre improbidade administrativa ocorrida em São Paulo. Assim. O pessoal de São Paulo conhece muito bem um ex-prefeito chamado Celso Pitta, que faleceu ali em 2009 e durante um tempo, assim, né, como todo bom ex-prefeito de nossas cidades, alguns atos escusos foram cometidos durante a gestão e um deles foi uma empresa que pagou para o ex-prefeito Celso Pitta e para sua esposa uma viagem para ver os jogos da Copa do Mundo da França lá em 1998, obviamente com interesses de receber coisas ali a seu favor. Então, obviamente, você se depara com uma situação em que você tem uma propositura de ação de improbidade contra duas pessoas. Contra o ex-prefeito, que era o agente público cometedor do ato de improbidade, e também contra a pessoa jurídica. Né? Lembre-se que nada impede, aliás, pelo contrário, a legislação exige que você aponte todas as pessoas que cometeram improbidade. Então, a ação foi proposta contra os dois. A pessoa jurídica que pagou ali para poder receber benefícios e o ex-prefeito. Acontece que, como eu falei, o ex-prefeito faleceu em 2009. Né? O Celso Pitta morreu em 2009 e essa empresa entrou com um recurso dizendo o seguinte, olha, já que uma das partes do polo passivo não existe mais porque faleceu, né, o processo não tem como continuar. Por quê? Porque a ação judicial foi proposta contra os dois. Então a lógica, pelo menos para a empresa, é que só haveria punição possível realmente contra os dois. Na realidade, já tinha saído a sentença inicial, tá? A empresa tinha sido ali condenada a pagar multa, tinha ficado proibida de contratar com o município de São Paulo por 10 anos e por aí vai. Então ela tentou extinguir a punição, dizendo que não tinha mais como punir, porque um dos atos, uma das pessoas que compunha ali o polo passivo não existe mais. A questão é que, obviamente, é um recurso extremamente imbecil, mas faz parte, né? Os advogados são pagos para isso, para inventar qualquer coisa que eles puderem inventar, mas é óbvio, até porque você aprende lá no direito constitucional o princípio da individualização da pena. Por mais que você proponha uma ação contra 800 pessoas, obviamente você tem 800 situações distintas dentro do processo. Então cada uma vai ser punida de um jeito, cada um teve uma participação independente. Pode ser que um seja absolvido e o outro não. Então não há lógica nenhuma, mas é claro que é por isso que eu não advogo, porque eu não consigo, eu não ia me dar bem com gente desse tipo, mas o advogado, ainda mais o advogado de gente canalha, é pago para isso, né? Para inventar essas desculpas. E por que eu estou falando com essa agressividade toda? Não sei. Mas só para você poder visualizar mesmo que o que o STJ falou. O STJ acha que, né, o STJ percebeu, aliás, que não tem lógica nenhuma. A única coisa que o STJ identifica é o seguinte: nesses casos em que você tem o cometimento de um ato de improbidade pelo agente público que um particular se beneficiou, o STJ ele não aceita a propositura de ação apenas contra o agente público. Tá? Então, para o STJ, se você tem um agente público cometedor de improbidade beneficiando uma pessoa jurídica ou física, não importa, um particular em si, a ação tem que ser proposta contra os dois. Se a ação for proposta contra apenas uma das partes, ela não pode ser aceita pelos juízes menores, né, juízes menores no bom sentido, por favor, porque essa ação não está completa, ela não tem todos os seus elementos essenciais. Tá? Então, para o STJ, isso que é inviável. Propor ação de improbidade só contra o particular, ou, no caso, só contra o agente público, sem trazer o particular para a história. Tá? Na verdade, o STJ é até um pouco chato, que ele fala mais em relação ao particular. Se tiver pelo menos o agente público, tá bom. Mas o entendimento é que tem que ser uma propositura ampla. Então, é diferente, tá? Na hora de você propor a ação de improbidade, é igual uma ação popular, tá? Você tem que colocar o nome de todo mundo que tenha relação. Então, eita, deu um chute na cadeira aqui. No polo passivo tem que estar todo mundo que teve a ver com o ato de improbidade. É igualzinho na ação popular que você tem que colocar todo mundo ali que cometeu o ato que você pretende derrubar. Tá? Agora, na hora de punir, não interessa se uma ou outra pessoa foi absolvida, morreu, sei lá, foi abduzida por alienígena, não interessa qual for o motivo. Quem está ali pode ser punido normalmente. Então, essa é um recurso estapafúrdio, mas isso é Brasil, né? A gente pode propor recurso por qualquer coisa. Para você ver, a questão é de antes de 2009, quando o prefeito morreu, e só agora em 2020 que as coisas estão andando ainda, né? Houve a punição, mas a punição, pelo visto, não está sendo muito bem cumprida, né? Já que o pessoal está recorrendo da decisão ainda, da punição ainda. Mas é isso que eu quero que vocês guardem, tá? A propositura da ação de improbidade tem duas etapas. Primeiro, na verdade, a ação de improbidade tem duas etapas. Na propositura, tem que estar todo mundo no polo passivo.
Então, se foram 30 agentes públicos e 2 particulares, tem que ter 32 réus. Se foi um agente público e um particular, 2. Se foi só agente público, todos os agentes públicos, sabe? Tem que estar todo mundo ali. Agora, na hora de punir, as punições são individuais. Isso é o básico do direito, sabe? Isso é o mínimo que você tem que saber. As punições são individuais, então não importa se um ou outro foi absolvido, foi. Isso não vai afetar em nada o procedimento em si, porque cada pessoa tem um tipo de participação e um enquadramento específico na lei, beleza? Então é isso aí, uma história interessante, bem válido, né, a gente perceber, porque fala de processo de improbidade, que é um clássico do direito administrativo. Então fica anotado aí para você.